Ao longo das aulas você viu que há uma grande quantidade de widgets disponíveis para uso, e além disso, podemos adicionar pacotes com novos widgets aos nossos projetos. Eles são fáceis de usar e, na maioria dos casos, é só escolher um deles e inserir em nosso projeto. Mas você sabia que através da combinação de widgets mais simples é possível obter outros mais complexos? Essa combinação recebe o nome de composição. Quer um exemplo? O container. Veremos que ele é, na verdade, o resultado da composição de outros widgets ainda mais simples, tais como Limited Box, Constrained Box, Align, Paging, Decorated Box. Todos eles, do mais básico e que fazem coisas mais simples, contribuem na composição para formar o container. Mas algumas vezes, seja por conta das limitações dos widgets, que não podem ser superadas pela customização, que é o que normalmente nós fazemos, nós criamos instâncias dos widgets e customizamos esses widgets, nós o configuramos de uma forma diferente. Ou ainda, por recomendações da própria ferramenta, é necessário criar nossas próprias composições, ou seja, criar os nossos próprios widgets. Por exemplo, ao invés de usarmos um Floating Action Button, que é limitado a uma única instância por interface, por meio de uma convenção que encontra-se na documentação do Flutter, podemos ver como ele é construído, uma vez que os widgets são open source, e fazer uma outra composição, talvez até mais simples, mas que atenda a nossa demanda. Assim, é possível mergulhar fundo nos códigos dos widgets e encontrar aqueles que foram usados, por exemplo, para criar o Floating Action Button. Há muitos pacotes que foram criados por outras pessoas e que são disponibilizados para a comunidade do Flutter, e esses pacotes utilizaram essa mesma ideia, ou seja, novas composições. Assim, é possível criar novos widgets a partir da utilização de alguns dos componentes originais. Por exemplo, esse slider aqui, o Flutter Range Slider, é diferente do slider que nós vimos nos vídeos anteriores, porque esse cara aqui ele tem dois thumbs. Bem, depois de tudo isso dito, vamos passar para o Visual Studio Code e ver como é a criação de um novo widget na prática. Para fazer a criação desse novo widget, eu criei aqui um layout simples, onde eu tenho aqui um scaffold. Dentro desse scaffold eu tenho uma coluna, dentro dessa coluna eu tenho dois containers. Eu criei uma variável aqui no início, tá? Que depois nós vamos utilizar essa variável para mudar o valor dela, então veja que ela aparece aqui na tela, ó, né? A variável valor lá tá aqui, ela foi transformada em string, e aqui embaixo, dentro da coluna eu tenho dois containers, e aqui dentro do segundo container eu tenho uma row, os objetos estão dispostos horizontalmente, eu tenho um text, né, o novo widget vai aparecer aqui, e ao lado dessa mensagem aparece um Floating Action Button. Então o resultado visualmente é assim. Então vejam só, está aqui a mensagem, valor 150, que é o que tem aqui. Aqui tem o segundo text, né, que está aqui dentro do segundo container, e aqui está o botão. Veja, como a gente acabou de conferir que o Floating Action Button, né, ele tem uma limitação, ou seja, pela definição dos documentos do Flutter, você só pode ter um único Floating Action Button por interface. O que a gente vai fazer? Nós vamos criar um widget novo a partir do Floating Action Button. Okay? Ele vai servir como base para que nós possamos criar um novo widget que vai ter uma função semelhante a ele. Bom, então, já que o nosso objetivo aqui é criar um novo botão, né, que tenha a aparência e a funcionalidade como a do Floating Action Button, o melhor caminho a fazer então, já que a gente vai fazer uma composição, é verificar como esse widget é composto. Então, isso aqui é bem fácil. Então, basta que você selecione aqui o widget e está aqui. Esse aqui é o código fonte, então, olha, está aqui do Floating Action Button. Ok? Veja que toda a documentação dele está aqui, inclusive até o exemplo, tá, que você encontra escrito na página oficial da documentação, ele está aqui. Esse comentário, se você olhar, é o mesmo que está lá na página oficial
do Flutter. Agora uma coisa importante, tá? Veja que ele tem, né, aqui a criação da classe, né, ele tem aqui o construtor dele, não tem nada que é required, então tudo isso daqui é opcional. Mas quando a gente observa o build, a propriedade build dele, aqui, né, o build começa nesse ponto, aqui, o widget build, a gente vai observar o seguinte, o que ele faz, né? Ele vai passar como resultado um widget do tipo raw material button. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que um dos elementos que compõem o floating action button é esse cara, o raw material button. E exatamente o que ele tem dentro dele. Então, essas propriedades que aparecem aqui, onPressed, mouse cursor, elevation, alguma coisa que pode ser interessante para a gente, o shape, aqui, child, certo? Fill color. Então, todas essas propriedades ele possui dentro dele. Então, se a gente quer criar então algo semelhante ao Floating Action Button, o Raw Material Button pode ser um bom caminho a gente começar, porque na verdade o que a gente trabalharia então seria com esse conjunto menor aqui de propriedades. Bom, para começar a implementação então do nosso novo widget, eu vou criar aqui uma nova classe, certo? Eu vou criar uma classe stateless, ok? Então eu vou usar o atalho, esse aqui, STLES, veja aqui que já ele reconhece, então insert stateless widget, vou só dar o enter, e aí ele fica esperando porque eu coloque o nome, né, da minha classe. Então eu vou colocar uma classe botão ícone, que na verdade visualmente é isso que ele vai ter, né, é um botão que tem um ícone dentro dele. Pois bem, então ele criou aqui um return container, mas eu não vou trabalhar com container, eu vou trocar então esse container aqui pelo raw material button, que a gente viu que é o ancestral, um dos ancestrais, né, uma das classes que compõem o floating action button. Então, raw material button. Ok, ótimo. Ele está em amarelo assim porque ele está reclamando que ele não tem a propriedade onPressed configurada ainda. Então, só para ele parar de me chamar a atenção, eu vou criar um onPressed assim, ó. Ok? Deixar tudo numa linha só por enquanto. Pronto. Então, ele já tem o onPressed. Então, se eu quero criar um widget visual, eu vou ter que dar ele um formato, né? Então, conforme a gente viu agora há pouco, o Raw Material Button ele tem uma propriedade chamada Shape. Ok? E veja, a gente vai utilizando aqui, ele tem algumas coisas que a gente pode já utilizar dentro dele. Então, bom, o Floating Action Button ele é redondo, então eu vou colocar tentar descobrir aqui como eu poderia colocar um círculo, né, uma forma circular nele. E aqui, né, se eu começar a colocar Circle, olha só, tem o Circle Avatar, Circle Border. Então eu vou aplicar esse aqui, o Circle Border. E vou criar uma cor para ele, para preenchê-lo. Então, Fill Color, ok? E, enfim, eu vou colocar uma Colors, sei lá, vou botar ele de vermelho aqui por enquanto, ok? Bom, então, como que eu faria para utilizar esse botão agora? Então, lá naquele layout que eu tenho aqui, né, eu vou colocá-lo aqui ao lado do Floating Action Button e vou colocar um botão ícone, assim, ok? Como ele não tem nenhuma informação que seja necessária, né, ele vai aparecer então ao lado do Floating Action Button. Vamos dar uma olhadinha para ver o resultado dessa construção. Olha só, então tá aqui. Então, circular,
assim como o Floating Action Button, mas ainda menor do que ele. Mas a gente já tem alguma coisa na tela. O que a gente vai fazer agora? Eu vou precisar aumentar o tamanho, né, desse botão, ok? E se eu olhar lá no Floating Action Button de novo, aqui, tá? Eu vou voltar lá no código-fonte dele. Ele tem constantes que definem o tamanho dele. Então, elas estão aqui, ó, Box Constraints, aqui. Então tem três tipos aqui, tá? Ele tem o Min Size, que eu vejo que é pequenininho. Ele tem o Extended Size e tem esse aqui que é o Size Constraints. Bom, então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que, utilizando, né, essa ideia aqui, eu vou colocar esse tamanho aqui, que é o 56, eu vou aplicar lá no botão ícone também, aqui. Okay? Então, vamos lá no nosso código aqui que ele está definido. Então, Raw Material Button está aqui. Então, eu vou colocar os constraints para ele. Constraints. E aqui dentro dos constraints, o que eu tenho? O que eu vou colocar? Eu vou colocar o Box Constraints. Vai ficar igual o que nós tínhamos lá. Então, o que ele tem lá? Ele tinha o width, né, que é a largura, que era 56 pixels. E tem a altura, que é o height, que vai dar 56 pixels também. Então, depois de fazer o reload da nossa classe, veja só. Agora, o nosso botão tem exatamente o mesmo tamanho que o Floating Action Button tem. Exatamente o mesmo, porque nós usamos as configurações lá dos constraints que o Floating Action Button já usa como padrão. Algumas coisas ainda faltam ser feitas no nosso botão. Uma delas, já que ele chama botão ícone, é permitir justamente que esse botão ele receba um ícone, né, na hora que for necessário e ele exiba esse ícone. Então eu vou precisar fazer uma alteração aqui nesse código. A primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui vai ser criar uma constante aqui, ó, final. Aí ele vai ser do tipo icon data, ok? Que eu vou chamar de ícone, ok? Esse valor aqui, o ícone, ele vai ser então colocado, né, armazenado, melhor dizendo, dentro de um child que vai ficar dentro do Material Button, o Raw Material Button. Então o child aqui, ó, ele vai ser um icon. E aqui dentro a gente recebe o ícone. A constante, opa, escreve certo. Ícone, beleza. Bom, mas agora tem um detalhe, né? A gente criou a constante que vai receber, a gente criou o child, mas a gente tem que colocar o construtor para a classe. Então aqui agora, ó, eu vou criar esse construtor, tá certo? Então eu vou usar o mesmo nome que a classe, botão ícone, ok? Ele vai receber então o que? Eu vou colocar aqui this ícone, assim. Então esse aqui passa a ser o construtor. Veja que não tem a palavra required, então até o momento esse valor ele não é um valor que é obrigatório, ok? Agora eu posso então aqui para acrescentar aqui agora eu posso passar um novo ícone para ele, ok? Uma outra coisa também que eu já posso pensar em fazer é já preparar esse botão para que ele aqui no caso ele não fique apenas em vermelho como ele está aqui. Então ao invés de eu colocar um fill color assim, né, uma constante assim definida dentro do código fonte, eu posso recebê-lo também sob a forma de uma constante final, ou seja, ele vai receber como parâmetro e vai criar esse botão utilizando essa cor. Mas além da cor, porque eu posso deixar essa cor e ele herdar a cor, por exemplo, que vem
do theme, né, do tema que ele está usando. Mas com certeza uma coisa eu não posso deixar de fazer, que é informar aqui um método que ele vai receber, porque esse botão, quando ele for pressionado, ele tem que executar alguma coisa, ok? Então, para fazer isso eu vou criar uma constante do tipo function, que eu vou chamar de método aqui, ó. Método, assim. Aqui eu vou pedir para que ela também seja informada, this.method. E aqui, o que nós vamos fazer? O onPressed dele aqui, ó, que estava em branco, agora ele vai ficar diferente. Esse onPressed aqui agora, ele vai apontar para quem? Para o método. Ok? Então ele vai receber, né, o que vai ser executado, ele recebe como parâmetro também. E para encerrar, visualmente tem uma outra propriedade que a gente pode colocar aqui, que é o elevation, tá? Que ele vai criar uma espécie de sombra, tá certo? Ele não vai deixar o botão flat, né? Um botão chato, ele vai ficar como se ele tivesse algum tipo de elevação em relação à interface. Essa propriedade elevation, né, a ação do botão, ela só aparece quando você tem um método definido para ele. E aí o que nós vamos fazer aqui? Olha só, o botão ícone aqui agora, eu vou mudá-lo, ok? Eu vou alterar esse botão ícone e vou colocar dentro dele as propriedades que estavam faltando, tá certo? Então, para fazer isso, eu vou precisar, por exemplo, acrescentar aqui o ícone e a função que ele deve executar. Para isso, então, dentro de ícone, eu vou definir, por exemplo, aqui em cima eu já coloquei, tá, um import para o font awesome. Então aqui eu posso colocar o que? Font awesome icons ponto plus. Por que plus? Porque eu quero que quando esse botão for pressionado, ele vai mudar o valor que está na tela. Pois bem, o segundo parâmetro então é o método que ele vai executar. Então o método está aqui, então, que é uma função. O que ele tem dentro dele? Ele vai ter um setState. Por que setState? Porque ele vai atualizar a interface. Okay? Então, quando esse botão for pressionado, a gente colocou o símbolo de mais, né, o plus, então o valor que está na tela vai mudar, vai ser acrescentado em uma unidade. Então, eu vou colocar o que? Valor mais. Assim. Ok? Então, vamos recarregar aqui a nossa interface para que a gente possa ver agora o resultado. Ó, então tá aqui o símbolo de mais, tá certo? Então quando eu apertar esse botão, o que acontece? Esse valor aqui, esse número 150, ele tem que mudar. Ó lá. E você vê que quando eu pressiono o botão, ele muda de cor. Antes não acontecia nada, porque eu não tinha definido um método para ele. E ele tem uma sombra, que é o elevation, igualzinho a esse daqui. Veja que ele atualiza o valor que está na tela, ok? Então, assim a gente conseguiu construir um widget, né, mais simples que o Floating Action Button, porém sem ter a limitação que ele tem. Na verdade, essa limitação dele, pessoal, se vocês forem olhar a configuração dele, ele é devido a um tal de Hero Tag, ok? Então, por mais que, de repente, a gente poderia ter alterado essa tal dessa Hero Tag, tá certo? Mas eu acho que a gente teve a oportunidade de aprender um pouquinho mais como é que a gente pode encontrar informações dentro do próprio código-fonte, né, dos widgets do Flutter, e também aplicar um pouquinho mais coisas que a gente já tinha visto em aulas passadas. Nesse vídeo você viu como criar um novo widget usando objetos mais simples, a chamada composição. Essa técnica será muito útil para completar o layout da página de entrada na calculadora de IMC. Obrigado por assistir e bons estudos!